A guerra na Itália anunciou dias difíceis para a família Verri. Com a morte do pai, né? O filho Hércole, que era um dos mais velhos, ele foi para Turim, porque ali tinha parente, para pedir um auxílio financeiro que a família estava precisando. Ele chegou lá, não obteve esse, ficou muito decepcionado e chegou a se dar um tiro numa das praças de Turim. Ele foi encontrado desfalecido, levado, socorrido e se recuperou. E com isso a viúva ficou muito chateada e os 2 filhos já tinham vindo para cá. Ela pegou os demais filhos, dentre eles o meu avô, que tinha 8 anos de idade, e veio para o Brasil. Talvez por isso os filhos de Luigi e Maria reservassem para si a história que viveram do outro lado do oceano. Nada, nós não conversávamos sobre isso. Nós sentíamos a família italiana, mas nós não ouvíamos histórias nenhuma. Eu não lembro de ter ouvido ela contar das cidades, da vida na Itália. E eu sentia também um silêncio. Esse silêncio, eu ouço muito falar da exaltação dos italianos, e a minha lembrança é muito maior de silêncio do que disso. Existia a união, mas existia um olhar assim profundo, tanto da minha avó como do meu pai. Talvez eu olhasse ali, eu observasse uma certa tristeza, mas passada, porque naquele momento nós éramos felizes e a vida era boa. Otávio Verri Filho. Iole Verri Flessati. Luiz Roberto Verri de Barros. Maria Aparecida de Rezende Gaiofato. Eu me lembro quando eu descobri que eu não tinha Verri no nome. E eu fiquei muito brava. Eu tinha 10, 12 anos. Por que eu não chamo Verri? Não era costume, né? As mulheres principalmente. É Fernando Antônio Verri Flessati. Leda Sônia Canini Verri. Cici Verri. Eu sou filha do Pedro Verri e Esther Batiston Verri. Eu sou da 4ª geração. Eu sou bisneto de Luigi, neto de Antônio, filho do Otávio. A mãe é Liliana Verri, que era filha da Lídia Rise e Luiz Verri. E meu avô, ele era o filho mais velho do Antônio, né, meu bisavô, que eu não cheguei a conhecer. Antônio Carlos de Oliveira Bergamini. Eu sou filha do Oswaldo Augusto Rezende e da Maria Verri, posteriormente Rezende. Eu me relaciono pela minha avó, que foi casada com Antônio Frank Bergamini. Eu sou filho do Walter Flessati e da Iole Flessati. Fausto Verri, neta de Antônio. Sou neto do Pietro Verri e da Esther Batistão Verri. Primeiro veio o meu pai, que era Pietro Verri naquela época, e veio junto com os imigrantes italianos. Teresa Batalha Verri e o Antônio Verri. Eles vieram para o Brasil porque eles eram pobres na Itália e vieram trabalhar. Eles desceram no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro até ficar um tempo num local lá que é a Ilha das Flores, um tipo de quarentena, e dali foram para Juiz de Fora.
e ingressaram lá na casa de imigração lá de Juiz de Fora. Uma sequência de fotos, documentos e relatos, organizados em arquivo de computador, exibe o esforço da família em recuperar a história dos Verres desde a Itália. Tive muita curiosidade. A motivação, acho que é inexplicável. Não sei se é afetiva, se é uma questão de história mesmo. Há muitos anos eu arrisquei fazer uma entrevista, muito mal feita. De qualquer modo, as informações foram muito importantes daquele momento. E cheguei até a ir em cemitério, pegar informações. Peguei muitas fotos de uma tia, muitas, mas não todas. Hoje eu pegaria todas, porque eu guardo com muito carinho. E também não é só questão de guardar, eu compartilho. Uma história diferente de tantas outras da imigração. No caso dos Verres, a matriarca viúva de Luigi veio ao encontro dos filhos trazendo o restante da família. O Giuseppe e o Hércules vieram antes, aí depois ela trouxe o Pedro, o Antônio, a Luísa, a Madalena e a Rosa. A Maria, ela veio por conta própria. E isso é muito forte, porque a decisão foi dela, sozinha. E depois, anos mais tarde, eu conheci a minha nona viúva. Então são viúvas, né, que tomaram a frente, como minha mãe também. Broni é uma comuna da Lombardia, né, que foi onde o Luigi Verri casou-se com Maria Lodigiani e ali nasceram os filhos dele. Esse é o certidão de batismo do Giuseppe, né, que é o filho mais velho, né. O pai de Luigi foi proprietário do moinho de grãos, movido pelas águas do rio Pó, a poucos quilômetros lá, né? Então é São Cipriano Pó. Certamente trabalharam ali com panificadora, porque o Giuseppe, que é um dos filhos, ele manteve essa atividade aqui. O trem fez parte da história dos Verres em 2 momentos diferentes. Os irmãos cotejaram e vieram, mandaram a Luísa a estudar em Campinas. E em Campinas ela enamorou-se com o Antônio Bergamini. E o Bergamini, nessa época que namorou, era garçom, mas ele, assim que abriu uma licitação para o restaurante da Companhia Mogiana, ele obteve esse serviço, essa concessão. Vinha de Campinas a Ribeirão, de Ribeirão ia para Araguari. E com isso ele convenceu a família para vir para Ribeirão Preto, porque passava por aqui, fazia Campinas, Araguari, a Companhia Mogiana, e ele convenceu dizendo que havia progresso. Meu pai mesmo, ele assumiu, quando meu avô morreu, ele que assumiu a direção do restaurante, dos carros-restaurantes. Um carro saía de Ribeirão, outro saía de Araguari. Se cruzavam, né? Então ele ficou só com essa concessão, de Ribeirão a Araguari. E naquela época, todo mundo viajava, era de onde? De trem. O Pedro Verri, um dos filhos mais velhos, ele estabeleceu-se como comerciante ali no Largo da Estação de Cravinhos. O meu pai foi trabalhar num armazém perto de Cravinhos. E era tudo mato. Aí, esse Pedro Verri foi aquele que foi melhor sucedido da família.
E com isso ele, de certa forma, ele deu alguma sustentação para os demais irmãos. Meu avô, quando chegou, ele já chegou com um planejamento. Não era um planejamento estratégico, não era um plano de negócio como se fala hoje, mas a cabeça dele era aproveitar a expansão das ferrovias para poder comprar a fazenda dele próximo às ferrovias. Prontos para desbravar terras, alguns dos filhos de Luiz de Verri deixaram a região de Ribeirão Preto e foram para Novo Cravinhos. Foi uma empreitada e tanto, mas nem tudo aconteceu como eles queriam. Porque ele foi com o Bonini e lá para Novo Cravinhos. Em 1919, eles compraram com famílias de Cravinhos, com a família Zaparoli, Batiston, com o Pedro Biagi, compraram uma gleba de terra lá no município, era na noroeste de Penápolis. Mas depois, com a extensão da Companhia Paulista, essa propriedade acabou ficando fundaram um local lá chamado Novo Cravinhos, que veio com a expansão e o nascimento de Pompeia tornar-se distrito de Pompeia. Né? Foram fundados para eles. A gente atravessava o rio Tietê para ir nessas terras, lá naquela fazenda. No começo, por volta de 33, 34, eles foram abrir a fazenda lá em Novo Cravinhos, nessa área adquirida. Ela tem toda uma história da época que o Pedro Biagi e junto com o Pedro Verri foram para lá com uma turma muito grande, né, na época, compraram terras, achando que a ferrovia iria passar pela região de Novo Cravinhos. E ele fez isso com uma visão muito estratégica, né? E foi e comprou. Nesse inteirinho, os políticos mudaram o traçado e a rota da ferrovia. Só que passou por Marília e Novo Cravinhos não prosperou. E aí ele perdeu mas não desanimou, partiu para novos negócios, novas fazendas, né? E os italianos conseguiram um espaço muito significativo para suas marcas e para os seus negócios em função de terem essa cultura empreendedora, que eu acho que é o cerne do italiano, é o empreendedorismo, né? Eles quebram, levantam, fazem, acontecem. O europeu do pós-guerra, os baby boomers, eles têm essa característica, quer dizer, eles quebram, perdem, mas levantam e fazem. Assim foi o meu avô, né? Meu avô teve essas coisas também, né? Conseguiu se levantar e fazer, enfim. E a preocupação com todos os irmãos, tudo isso foi muito forte na família, marcou muito a família. O Pedro Verri, ele, com os negócios, depois veio para Ribeirão Preto, né, e montou a atividade comercial dele na esquina da Saldanha Marinho com a Mariana Junqueira. Depois meu pai foi para o armazém na rua Saldanha Marinho. Ele e meu tio Hércules Verri. E teve um bom sucesso no empreendimento dele, que eles trabalhavam com comércio, com armazém, com aguardente, comércio de aguardente. E ele comprou então, comprou no tal de Galileu um engenho que se transformou numa usina, a usina Santana lá em Sertãozinho. Essa é a usina Santana. E ela ficou na família até que ano? Até 1962, até 62. Ali, ó, era a casa, era o armazém do meu tio Fausto Verri. Eles eram 13 irmãos, ele o caçula de todos eles. E aí casamos, fomos morar na fazenda, na usina Santana. O meu pai, muito jovem em Novo Cravinhos, ele, pelas fotos até de calça curta, como ele até contava, e depois eu vi a foto
desse modo, ele ficava assim, próximo do armazém que era cuidado pelos irmãos mais velhos. E ele veio para cá e fez a mesma atividade na usina do meu tio, do irmão dele. A Viviana Checone já faleceu. Essa daqui eu não sei, a Lela Lania, casada com Mário Araújo, era dentista. E a Dulce França, que jogava também, mas essa não era filha de italiano, mas era do time. Ópera Nazionale dopo lavoro, a Bianca Checone. A foto ajuda a memória de Dona Iole não falhar. Uma a uma, ela lembrou de todas as jogadoras de basquete do seu time na juventude. E é assim que essa história segue sendo contada, a partir da memória. Essa daqui que eu sei que é a Dina Fácil. Eu convivi com meus avós, convivi a partir de pequenininha, por época do Natal, nós vinhamos para Ribeirão Preto, que eles já moravam aqui, depois de Novo Cravinhos, e depois em Sertãozinho, onde eles passaram a residir até o final da vida deles. Aí eu morei 16 anos com eles. Mas como meu avô e minha avó moravam em Sertãozinho, nós, por exemplo, lá de Sertãozinho, que tivemos o maior contato com esse pessoal dos outros primos. Eu nasci em Sertãozinho. Minha mãe vinha de Novo Cravinhos para ter os filhos em Sertãozinho. Aí entraram na política, porque o meu tio era o irmão da minha mãe, foi prefeito 8 anos de Sertãozinho, Gide Siquer. E meu pai foi presidente da Câmara, tanto é que a entrada de Sertãozinho tem o nome do meu pai, né? O acesso lá. Meu pai era secretário de tudo. Secretário do asilo, secretário do Sertãozinho Futebol Clube. Meu pai, ele foi diretor, ele foi um dos que trouxe o comercial, reativou o comercial novamente. Ele e mais alguns amigos conseguiram trazer o comercial de volta, porque o comercial era lá na Recreativa, né? O campo do comercial era lá na Recreativa. Aí o comercial se desfez, a Recreativa tomou posse, não sei te dizer o porquê, e o comercial voltou em 1954. Uma parte considerável desse pessoal que veio do Rio de Janeiro, da região de Resende, Valência, Rio das Flores, etc. e tal, estabeleceu em Sertãozinho, Ribeirão Preto, no modo geral. E aí já eram antigos cafeicultores lá de Resende, dessa região, e eles vinham já com certo preparo cultural. E fundaram um clube em Sertãozinho, que é o clube ali da praia, chamado Clube Literário Recreativo de Sertãozinho. Literário. Então ali tinha as serões, tinha aqueles negócios e tal. E os italianos, tudo analfabeto, né? Não tinham condições de participar ali, porque tinha uma sociedade um tanto quanto tal. Aí eles fundaram a Associação Beneficente Cultural e Recreativa de Sertãozinho, que é um clube mais embaixo, que era o clube dos italianos. O maior patrocinador do clube foi o Cavaleiro Antônio Bianconi. O Cavaleiro Antônio Bianconi foi o primeiro italiano que enriqueceu na região toda. Tinha uma certa disputa, mas no fim os italianos tomaram conta, porque os brasileiros, à medida que eles foram prestando prestígio, os italianos foram tomando conta. E Sertãozinho tem mais, proporcionalmente, até agora explodiu com a indústria e tal, mas tinha mais italiano do que aqui. Em Sertãozinho, na convivência que eu tive, a alimentação era uma coisa toda italiana. A mesa toda enfarinhada da massa que ela fazia, né, os brodos. E depois... Tínhamos sopa todo dia, você sabe que o hobby do italiano é esse, né? Tinha sopa todo dia lá em casa, hábitos de italiano mesmo. Eu aprendi com a minha avó a cozinhar, faço comida só tipo italiano mesmo.
família. Se reúne em volta à história dos Verri, sempre queridos. Quanta gente, quantos primos, torcendo por cada detalhe a descoberto. Mas eu conheci bem a nona, né? Que era a Tereza. A gente ia em Sertãozinho nos aniversários dela, encontrava toda a família, via primo, que você precisava explicar de quem que era filho, porque era muito... Eles eram em 11, né? Então, na época, todos vivos, o contato era ali em Sertãozinho mesmo, né? Com a efeméride aí da bisavó, né? A cultura era de reunir os familiares, né? De falar dos amigos, os outros italianos que vieram, e de falar de propriedades agrícolas, da Itália como um todo se falava algumas palavras italianas, né? E a comida típica italiana era de uma frequência muito grande. O meu pai só falava italiano e ficava lendo aquele fanfula. Nem sempre à mão, nunca esquecido. Memória busca na mente o bem vivido, abraçado ao coração. Nono e nona puxam a fila, Antônio, Tereza, de cada detalhe à mão. Hoje, lembrou a Cici, dos vestidos da noninha, a desfilar no sertão. Tínhamos assim, eu lembro do sino batendo da igreja de Sertãozinho, dentro da casa da minha avó. Hoje eu não posso ouvir mais. Então a gente procura muito a questão dos documentos, fotos, para estar ali de novo. Então essa paixão, eu acho que é a busca por raízes e é um sentimento de forte, né? Que talvez é um sentimento antigo. Me intrigavam os estampados, em branco e preto criados, geralmente de florzinha, sempre muito delicados, à moda da tia Terezinha. Havia também os bichinhos e até os quadriculados, pé de pulha achadrezado, de cinzas articulados, entremeados de rendinhas. Quanta graça ela vestia em seu sorriso matreiro, dando pito no carlim, com seu cavalo de pau, que a todos enlouquecia no nosso pequeno quintal. Eu era o neto mais novo, então ela me protegia bastante. Ela fazia comidas especiais para mim, costurava para mim. Enfim, eu tinha um tratamento diferenciado. Meu avô, ele tinha o hábito de me buscar na escola e eu passei muito tempo na casa dele por causa de estudo. Quanta saudade carrego, nona Tereza e sua voz, seu jeito de falar manso, acarinhando a seu modo a volta de todos. Antes de acabar esta história, lembram do começo? Sobre os ocorridos de Ercole Verri na Itália? Pois bem, no Brasil, ele reverteu a sua sorte. Seus filhos, Ercolina, Natália, Armindo, Bruno Mário e Mário, podem contar. Do comércio à indústria, ele deu à família muitos motivos para comemorar sua vinda para o Brasil. A passeio na Itália, Ercole visitou o passado, mas de frente para o seu belíssimo presente em Ribeirão Preto.